O Brasil Evangélico, novo documentário da Brasil Paralelo, né? E aí, o que isso significa? O Brasil vai se tornar a maioria evangélica até 2030? E qual a relevância disso? Eu quero comentar isso, essa questão filosófica que eu quero pôr aqui no nosso vídeo, em dois eixos. No eixo político, de fato, que é o que eles apresentam lá, e no eixo da fé, que é o que mais os interessa. E eu vou problematizar exatamente essa relação entre o documentário e a fé cristã. Tudo bem? Então, se você gosta de filosofia cristã, esse canal é feito para você. Filosofia Nossa é um canal em que a gente apresenta reflexões sobre os mais diversos assuntos em uma perspectiva cristã. Beleza? Então, curte, comente, se inscreva, compartilhe o vídeo. Se você quer estudar filosofia cristã de forma gratuita, primeiro link da descrição, você se inscreve, você tem aulas exclusivas. Essas aulas não ficam abertas no YouTube. É link fechado que eu envio aos sábados para você participar. Não é todo sábado, mas você recebe aí pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelo Telegram, os comunicados. Beleza? Primeiro link aí, ou acessa www.marcelolucas.com.br. Beleza? Então bora lá pro vídeo. Primeira coisa, o documentário, ele até tenta estabelecer a ordem correta, filosoficamente falando, né, da relação entre a fé e a política. Mas, a meu ver, ele falha nisso. Tudo bem? Por quê? Na primeira parte do vídeo, ele está tratando exatamente da fé, ok? Do que é o evangélico, do que é o movimento evangélico, o que são os protestantes, né? Inclusive ele chama até polemistas católicos, né? Não são pessoas que estudam academicamente o fenômeno do protestantismo, mas enfim, legítimo. Lembrando que o Brasil Paralelo é uma plataforma cristã de matriz católica, então é natural que eles chamem, né? Mas o grosso do documentário é feito por comentários de protestantes, principalmente os que estão mais ligados a eles, né? Lá do Instituto de Direito Religioso, Jean Regina, eu esqueci o nome do outro, mas são dois ali, juristas, né, que participaram da produção do documentário. E aqui, gente, só um parêntese, o documentário ficou ótimo cinematograficamente, com toda a qualidade que a BP apresenta, eu gosto muito das produções da BP, então não é esse o ponto, não é criticar o documentário, nada disso, é só estabelecer uma questão filosófica. Tá? Pois bem, então no primeiro momento eles estabelecem isso. Contudo, de um ponto do vídeo para frente, eles vão trabalhar a relação que o evangélico hoje tem com o poder e a influência que o pensamento evangélico está tendo na esfera pública no nosso país e a polarização que isso gerou, principalmente do governo Bolsonaro para cá. Qual que é o problema aqui? Quando eu faço essa relação e eu dou uma atenção a um crescimento de uma linha religiosa em função do seu barulho na política, ou da sua influência na política, use a expressão que você quiser, o que eu estou dizendo? Que a finalidade humana é política. E aqui está o problema filosófico da coisa. Tudo bem? Veja só, se a finalidade da vida humana é a política, a vida humana não passa de uma circunscrição na cultura. Não tem a transcendência. A religião deixa de ser uma expressão da fé, uma expressão do relacionamento com o sagrado, com Deus, a busca do sentido último da vida, e passa a ser meramente um ambiente de culturalização que coloca o indivíduo na sociedade e direciona as suas ações, as suas escolhas e assim por diante. Percebeu o problema filosófico aqui? Né? E a meu ver, o documentário vai acabar caindo nesse lugar comum. Eu sei que a BP ela nasce justamente com uma questão política e tudo mais. O problema é que a política não é o fim. A nossa ação na vida pública não é o fim. Pelo contrário, a gente precisa buscar, até antes da religião cristã, lá em Aristóteles. O que Aristóteles vai estabelecer? Que a vida política ela é para direcionar o homem para o bem. Ou seja, a sociedade ela serve
para o desenvolvimento do indivíduo e não o indivíduo para o desenvolvimento da sociedade. Porque, no fundo, os movimentos que nós temos, principalmente do século XIX para cá, podemos colocar do século um pouco antes, mas vamos pegar 19, né, que é a Revolução Francesa para cá, é exatamente colocar a construção de uma sociedade boa, perfeita, como o fim último do ser humano. E não é o fim último do ser humano. O fim último do ser humano, para o cristianismo, e aí eu não estou nem falando só do protestantismo, mas o cristianismo como um todo, é glorificar a Deus, é ter em Deus o seu sentido de vida. Agora, quando eu atrelo, seja o crescimento de um grupo cristão, seja lá a atitude, eu atrelo isso, a vivência, a sua influência na vida pública, acabou. É óbvio que eu não estou condenando a influência na vida pública, pelo contrário. Tá? Nós precisamos levar a nossa fé para a praça pública. Eu já fiz vídeo aqui sobre isso no canal, não aprofundei muito, mas enfim, já falei sobre isso. Que a fé tem que ir à praça pública. Eu preciso ser um cristão em todos os espaços. Como professor, como profissional que eu sou, enfim, você que trabalha com qualquer outra coisa no seu ambiente de trabalho, você precisa ser um cristão, você precisa viver como Cristo ensina. Mas entender que a finalidade da sua vida não é construir uma sociedade boa. Pelo contrário, é em meio a uma sociedade má dizer, eu sirvo um Deus que é bom. E por proclamar a verdade de Deus, clamando a Ele que mostre a sua graça, que mostre a sua bondade, é que nós vamos influenciar na vida pública. Entenderam? Ou seja, a forma com que é apresentado o documentário mostra ou deixa a mensagem de que os evangélicos vão dominar politicamente o país. E ponto. Como se isso fosse algo extraordinário. E não é. Até porque aí nós temos inúmeras problematizações, né? Será que todo evangélico que está lá realmente está preocupado em anunciar a palavra de Deus? Será que a marcha para Jesus é realmente uma marcha para Jesus? E problematizar uma série de coisas, de fenomenologia social, e que não é, digamos, o objetivo da vida cristã. Nunca foi o objetivo dessa palavra aqui, do conteúdo que está na Bíblia Sagrada. Isso aqui é para mudar a vida das pessoas. O cristão ele deve buscar anunciar um evangelho que transforma a vida do ser humano. E ponto. Essa é a grande questão religiosa. É direcionar o homem para Deus, como sentido último da vida. Percebeu a questão aqui? Se eu atrelo, para a gente fechar aqui e amarrar, se eu atrelo um movimento religioso ao seu efeito social, eu anulo exatamente o que ele tem de religioso, que é o direcionar ao homem a Deus, ao transcendente. Certo? Tudo bem, eu sei que o objetivo ali é político, mas, a meu ver, um problema, né? Seria muito mais útil trabalhar como a fé cristã pode ajudar nas reflexões morais, políticas, assim, políticas no sentido de moralização da política e tudo mais, né? Como que a fé cristã pode colocar em ordem, por exemplo, os abusos de poder, né? Uma linha do seguinte, olha, na verdade, não é a democracia, não é a Constituição que freia o poder político, é a moral da pessoa, né? Carlos Magno, rei, né, cristão, foi imperador, né, do Império Romano, Sacro Império Romano. Ele foi impedido, né, de comungar. E ele poderia matar o bispo que o impediu, mas ele não matou, porque ele reconhecia uma autoridade acima dele. Ele sabia que ele não era absoluto. A fé cristã mostra exatamente isso, que não existem homens absolutos. Que nós precisamos nos curvar a um Deus que estabeleceu todas as coisas. Não é justo só porque eu quero que seja justo. Não é justo só porque uma lei diz que é. A lei justa é aquela que está em conformidade com a vontade eterna de Deus. Aí sim, nós estamos atrelando corretamente
a fé cristã a sua contribuição política. Mas não como se a organização evangélica tivesse como finalidade construir uma sociedade do seu ponto de vista. Né? Isso é muito pouco. O verdadeiro cristianismo, ele quer anunciar a fé e a vida direcionada a Deus. E sim, nós vamos ter as nossas opiniões políticas, porque a Bíblia ensina, né, que uma autoridade é posta por Deus, né, e ela será legítima e justa se ela segue os princípios divinos, né? Ela vai nos mostrar como que uma comunidade deve se organizar, sim, mas tudo isso com o único objetivo de nos direcionarmos, de glorificarmos ao nosso Criador. Jamais com meros objetivos humanos, sabendo que nenhuma sociedade vai ser perfeita. Então o ser humano, o cristão verdadeiro, não está buscando uma sociedade perfeita, está buscando glorificar a Deus em meio às imperfeições, em meio aos problemas. Beleza? Essa é a questão filosófica. Tudo bem? E perceba, quero frisar isso, que essa desordem, né, do fim último do ser humano, ela acontece na modernidade. Por quê? Eu mostrei para vocês que Aristóteles aponta a política como uma ferramenta de fazer o homem melhor, de levar o homem a conhecer, a contemplar o fim último da vida, a felicidade plena, a beleza plena. Né? Então a política deve ser instrumento e jamais o fim. E a meu ver, o documentário ele acaba deixando a política como uma finalidade de uma vida religiosa, que não é. Ou, se alguém pensa que o poder político e a construção de uma sociedade boa é o fim da religião, essa pessoa não conhece a verdadeira religião bíblica. Beleza? E, nesse sentido, eu quero convidar você, mais uma vez, a ser meu aluno, gratuitamente, ou conhecer os nossos cursos, né? Eu acabei de gravar um curso sobre família, deu o nome de Casamento Eterno, o link está na descrição também, entre outros cursos de formação em filosofia, tá tudo aí. Ou você acessa www.marcelolucas.com.br e vem estudar, beleza? Esse curso sobre família, né, mostra a função do homem, da mulher, mostra como estabelecer um relacionamento que vai, de fato, seguir para a eternidade. Por que casamento eterno? Porque as bases, os fundamentos foram dados por Deus. É eterno. É uma instituição eterna. Não é o Estado que diz o que é a família, não é o Estado que diz o que é o casamento. Foi Deus quem estabeleceu. Tudo bem? É isso. Deixe aí nos comentários sua opinião sobre esse assunto. Se você não assistiu o documentário, assista, ele está gratuito aqui no YouTube, tá? E deixe aí suas impressões, se você já assistiu principalmente, se você concorda, se você não concorda, coloque aí e vamos para um debate saudável para crescermos para a glória de Deus. Viva a vida que vale a pena na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja livre. Deus te abençoe, Deus abençoe sua família. Grande abraço e até a próxima.